de uma pessoa viva, mas devemos, ao mesmo tempo, imaginar nosso anjo guardião ou espírito protetor, que, por sua vez, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda moral verdadeira. Quando esse pensamento tem por origem o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Quando sua realização pode causar qualquer prejuízo a outro. Quando, enfim, incita-nos a fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã. E agora eu vou passar a palavra para a Luzia Santiago, a nossa companheira, que fará o estudo da noite de hoje. Bom estudo, minha irmã. Obrigada, boa noite a todos. Só um minutinho que eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Estão conseguindo ver a imagem? Ainda não, estamos vendo só a sua base de arquivos. Então, vamos lá de novo. Foi? Peraí, vamos. Vamos lembrar aos nossos irmãos e irmãs que mantenham seus microfones fechados para que não haja barulhos do nosso ambiente que possam, né, impactar, né, gerar ruído aí na comunicação da nossa irmã. Tá? Por gentileza, todo mundo verifica o seu microfone, se está fechado. O chat continua aberto, caso queiram ou precisem, podem falar pelo chat. Luzia, você consegue já abrir o arquivo e compartilhar ele já aberto? Deixa eu tentar aqui, peraí. Abre primeiro o arquivo e aí depois compartilha a tela. São adaptações às novas tecnologias, né, pessoal? A novas situações. Ah, tá ótimo. Abriu sim. Foi? Abriu? Isso. Abriu, isso. A Gabriela está dizendo aqui que a gente tem que primeiro abrir para depois compartilhar. Agora todo mundo está vendo, né? Perfeito. Perfeito. Então, boa noite a todos mais uma vez. Hoje nós vamos fazer o estudo sobre fluido vital, pensamento e formas pensamento. Vamos tentar entender um pouquinho desses elementos que fazem parte do nosso dia a dia. Existe uma trindade universal, onde Deus, acima de tudo, o Espírito, que é o princípio inteligente, e a matéria, que é o princípio material. O elemento e o fluido cósmico universal, que é o intermediário entre a matéria e o espírito. O fluido cósmico universal é o elemento primordial, aonde vibram os seres e vivem os seres, as constelações, os mundos, os sóis. O fluido cósmico universal é o plasma divino que Deus se utiliza para elaborar, para formar tudo que há no universo. André Luiz nos diz que é como se nós fôssemos peixes dentro do oceano, e o oceano
é o fluido cósmico universal, porque não existe fora do fluido cósmico universal. Nós estamos imersos nele. E por isso também Paulo dizia que em Deus nos movimentamos e em Deus nós existimos. O fluido cósmico universal, quando ele sofre as transformações, surgem elementos materiais que, a partir de determinadas condições condições e circunstâncias, vão formar elementos materiais que vão formar o mundo material que nós conhecemos. E esses elementos, eles são encontrados na natureza e classificados na química, na tabela periódica. Essa tabela periódica que nós tivemos que decorar na época de escola. Um exemplo, diamante e grafite. O diamante e o grafite, eles são formados pelo mesmo elemento, carbono. Mas as moléculas de carbono submetidas às circunstâncias e condições diferentes é que vai determinar se aquele aglomerado de moléculas vai se tornar ou um diamante ou um grafite. Os corpos, eles são formados por uma força de atração submetida quantitativamente e qualitativamente pelas leis da química. E essa mesma lei é que mantém esses elementos unidos, agregados. E a química, ela ainda nos diz mais, que todos os elementos que existem são os mesmos nos 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Que o principal deles, os principais são oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono, e os demais acessórios. Então, se todos os 3 reinos são formados pelos mesmos elementos, o que diferencia um corpo orgânico de um corpo inorgânico? O fluido vital. Kardec e os espíritos benfeitores, eles criaram três expressões com o mesmo significado: fluido vital, princípio vital e agente vital. Significam a mesma coisa. O fluido vital é o que dá vitalidade aos corpos e ao perispírito. É a força motriz que dá vida aos seres orgânicos. E ele é o mesmo encontrado tanto nas plantas quanto nos seres vivos. O Livro dos Espíritos, na sua introdução, ele nos diz que nós somos formados de corpo, né, que é a parte material, análoga dos animais, da alma, que é a parte imaterial, formada, que é o espírito encarnado, e o princípio vital. E isso pode nos levar a crer que existe um 4º elemento. E os espíritos nos respondem que não, que o princípio vital ele é extremamente importante para a formação do universo, mas que ele é matéria, ele está aqui, ó. Ele é um pouquinho do fluido cósmico universal que sofre a sua transformação em determinadas circunstâncias e condições e que vai criar o princípio vital. E o fluido cósmico universal, ele nos diz que ele é encontrado de 2 formas, ou no seu estado natural, que é de eterização e imponderabilidade, ou no seu estado já modificado de materialização e ponderabilidade. Então, o fluido vital, o princípio vital, ou agente vital, ele é o que dá vida ao corpo. Ele não vive, ele precisa do corpo para poder dar vida. E o corpo precisa do princípio vital para poder ter vida. Ou seja, um repercute
repercute magneticamente no outro. E nós, quando encarnamos, nós trazemos uma quantidade X de princípio vital para que nós possamos percorrer o nosso plano reencarnatório, para nós possamos executar o nosso plano reencarnatório. E cabe a nós usar esse princípio vital, esse fluido vital, de forma inteligente, com sabedoria, para que não seja gasto de forma acelerada. Porque, às vezes, por imprudência, nós aceleramos o desgaste desse fluido cósmico e desse fluido vital e acabamos criando uma certa desarmonia no conjunto. Esse conjunto que o Livro dos Espíritos nos disse, que nós somos formados, corpo, espírito e princípio vital. E essa desarmonia pode causar doenças e até o desencarne. E nós já sabemos que os espíritos nos disseram que quando a gente usa de forma errada esse princípio vital, esse fluido vital, nós estamos indo contra uma das leis divinas, que é a lei da conservação. E eles também já nos disseram que ir contra a lei da conservação é suicídio involuntário. E há outras pessoas também que vêm com esse fluido vital em excesso, que é para poder doar, que é o dar e receber. E existe um dos tipos de passe espírita que é exatamente isso. O médium, ele doa o seu fluido vital para aquele que está necessitado e assim ele reequilibra a energia vital. A questão 70 do Livro dos Espíritos, no comentário de Kardec, nos fala o seguinte: o fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-la a quem a tem em menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então, é muito importante que nós olhemos com cuidado esse fluido vital que nos foi concedido para esta encarnação, para que realmente ele dure o tempo que foi predeterminado a durar. E como é que nós fazemos isso? Educando o nosso livre-arbítrio, ou seja, educando a nossa alimentação, educando o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir e, principalmente, educando os nossos pensamentos. Porque, através desses atos, a educação do livre-arbítrio e a educação desses bons hábitos é que vai, sim, fazer com que nós gastemos o nosso fluido vital de maneira sábia, com sabedoria. É harmonizar pensamento, o verbo e a ação. A parte terceira do Livro dos Espíritos, ela fala da lei da liberdade. E o que é liberdade? Liberdade é fazer aquilo que se quer, desde que respeite a liberdade do outro. E dentro dessa lei de liberdade, tem a liberdade de pensamento, que é o direito que a pessoa tem de ter a sua opinião sobre um fato, uma ideia, mesmo que seja influenciado, mas é uma coisa íntima, pessoal, inalienável. A liberdade de pensar é ilimitada, inalienável, livre, absoluta, é uma autonomia interior. E não pode ser confundida com a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, ela pode acontecer. Podem proibir você de expressar o seu pensamento, mas nunca de pensar. Isso é algo nosso, é íntimo, é pessoal. E a história
ela já vem dando vários exemplos de pessoas que tentaram impor o pensamento ao outro, mas o máximo que conseguiu foi limitar a liberdade de expressar esse pensamento. As cruzadas, a Inquisição, onde as pessoas eram torturadas até a morte e mesmo assim não se mudava o modo de pensar. Os negros, quando chegaram ao Brasil como escravos, que não podiam exercer a sua religião, então se criou a sincronicidade religiosa, sincretismo religioso. E tem também uma curiosidade em relação aos judeus que vieram fugidos, saíram fugidos da Espanha e foram para Portugal. E assim foi criadas as alheiras portuguesas, porque esses judeus, quando na rua, usavam nomes cristãos e em casa, nomes judeus. E em Portugal existem os enchidos, né, que são os embutidos com carne de porco. E judeu não come carne de porco. Então, o que eles fizeram para disfarçar? Faziam os seus enchidos com carne de outros animais. E assim se criou as alheiras portuguesas. Ou seja, nesses exemplos históricos, o máximo que fizeram foi inibir a expressão do pensamento, mas não o pensamento. Porque tentar impor o seu pensamento ao outro, isso é prova de inferioridade espiritual. São espíritos ainda involuídos, que tentam impor o seu pensamento ao outro. Nem Jesus Cristo fez isso, que foi o ser mais perfeito que pisou nessa terra. Jesus, ele ensinava, exemplificava e esperava, ou espera até hoje, né, que nós acordemos para os seus ensinamentos, para a lei do Pai. E o nosso pensamento, ele é diferente do dos animais. O nosso pensamento, os seres humanos, eles pensam de forma contínua, e os animais, de forma fragmentada. O que isso quer dizer? Que os animais, eles não raciocinam dentro do seu pensamento, na sua memória. Eles têm memórias emocionais. Exemplo, um ratinho de laboratório. Ele é colocado num cubículo, tem um corredorzinho, no final desse corredor tem um espaço maior com um queijinho. Aí ele vai lá, passa por aquele corredor, chega a esse espaço maior, come o queijo e tem aquela satisfação de estar no espaço maior e de ter comido o queijinho. No dia seguinte, se colocarem no mesmo lugar, ele vai percorrer o mesmo caminho. Só que na hora que ele passa pelo corredor, ele toma um choque que quase desfalece. Aí ele recua. No terceiro dia, ele não vai nem tentar passar pelo corredor, porque a emoção mais forte que ficou registrada foi a do quase desfalecimento. E o que é diferente do nosso? Nós raciocinamos em cima daquilo que aconteceu com a gente. Nosso pensamento, sim, ele é dotado de emoção, de sentimentos, mas também de razão. Nós temos aquela memória de pessoas, de cheiros, de coisas, né, de objetos. Nós conseguimos guardar isso porque nosso pensamento ele é contínuo, ele não é só provido de emoções. E o nosso pensamento, ele nasce na nossa mente e não no nosso cérebro, que são coisas diferentes. A mente é um aparelho psíquico do perispírito e o cérebro, um órgão material pré-determinado a fazer determinadas funções, para determinadas funções. Não gera pensamento. Tanto que um cérebro defeituoso, né, que vem com retardo ou com algum outro tipo de deficiência, não impede que o espírito que esteja ali pense, porque o pensamento ele é gerado na mente, e a mente faz parte do perispírito.
Como a gente não está falando só para médium, perispírito é o invólucro do espírito. O espírito é o princípio inteligente, comanda, e o perispírito transmite e o corpo executa. É assim que funciona. E Emmanuel, ele nos enriquece ainda mais dizendo que o pensamento tem a qualidade do nosso sentimento e não da ideia. O que isso quer dizer? Eu vejo uma velhinha tentando atravessar a rua. Aí eu tenho pensamento, eu tenho a ideia de ir lá e atravessá-la. Mas o meu sentimento, ele pode ser de caridade, de altruísmo, mas também pode ser de vaidade, de orgulho. Tipo, eu vou ajudar a atravessar para que as pessoas vejam como eu sou boa. Por isso que Emmanuel diz que o pensamento tem a qualidade do nosso sentimento e não da ideia. Traduzindo, de boa intenção, o inferno está cheio. Nós temos que ter a gerência do nosso pensamento, saber exatamente aquilo que nós estamos pensando e a qualidade dele, porque o pensamento é um animalzinho difícil de domar. Independente do nosso querer, eles vêm e eles vão. A gente pode se fixar neles ou a gente pode deixá-lo fluir. E aí é que está a grande jogada, é saber administrar o nosso pensamento, tomar as rédeas, a gerência desse pensamento, porque assim ele pode se tornar saudável. O pensamento, da mesma forma que a gente não alimenta o nosso corpo com alimentos estragados, porque pode adoecer e contaminar, a gente tem que ter o mesmo cuidado com qual tipo de alimento que nós estamos nutrindo os nossos pensamentos, para que ele também não venha adoecer. Emmanuel nos diz que nós nos alimentamos dos nossos pensamentos. Por quê? Porque o mau pensamento pode acarretar em doenças que nem estavam programados no nosso plano reencarnatório. Doenças físicas, como um câncer, ou doenças psíquicas, como as autoimunes, que não estavam no nosso plano reencarnatório, mas nós, pensando que de forma errada, se fixando naquele pensamento, trouxemos isso para a gente. Poderíamos ter até a probabilidade de desenvolver, a possibilidade, mas não desenvolver. E nós é que trouxemos isso para a gente. Porque da mesma forma que a gente vai evoluindo, vai tomando conta do nosso livre-arbítrio, né? Como somos donos, né, do nosso nariz, vamos tomando conta do nosso nariz. Na mesma proporção que aumenta essa liberdade do livre-arbítrio, a liberdade do pensar, proporcionalmente aumentam as consequências. Uma anda do lado da outra. André Luiz nos diz que a ideia forma uma condição, a condição cria um efeito e o efeito cria o nosso destino. Pensamento é matéria, é força criadora, que cria, constrói, destrói ou transforma. O poder do nosso pensamento. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Joana de Ângeles. E é exatamente isso. Por isso que nós temos que ter as rédeas do nosso pensamento. É fácil? Não, mas é possível. Basta ter disciplina. E essa disciplina é que vai nos estagnar numa nossa evolução ou vai nos fazer evoluir, alavancar nesse nosso período de evolução. Pensamento é matéria, e matéria
gera um campo mental. Pensamento em movimento. Toda partícula da corrente mental nasce das emoções e desejos do espírito. Através dos fenômenos íntimos se desloca, reproduzindo irradiações eletromagnéticas. Pensamento é matéria que gera campo mental. A gente não pode esquecer isso, que pensamento ele é matéria. E um dos exemplos mais simples, né, de transmissão de pensamento é a telepatia. Quem nunca pegou o telefone, olhou assim e falou assim, nossa, eu estava pensando em você agora. Ou a pessoa estava pensando na gente e o pensamento, que é matéria, deslizou pelo fluido cósmico universal, nós fizemos a sintonia e captamos, ou o inverso. Nós estávamos pensando na pessoa, transmitimos esse pensamento que é matéria, que deslizou pelo fluido cósmico universal, e a pessoa que estava fazendo sintonia captou isso. E essa telepatia pode acontecer entre encarnados e desencarnados, e pode ser para o bem ou para o mal, em vigília ou durante o sono. Mais um motivo para que nós sejamos os administradores, os gerentes dos nossos pensamentos. E como o pensamento, ele é matéria, como é que funciona isso? Nós pensamos, plasmamos, né, como a pessoa joga para o universo, né, ou seja, ele desliza pelo fluido cósmico universal, e seres que estão na mesma sintonia vão captar essa energia, esse pensamento que é matéria que nós plasmamos, vai sintonizar. E através do fluido cósmico universal, ele vai ser manipulado e vai tomar forma, vai tomar corpo, vai crescer e vai voltar para a gente. Isso é bom ou isso é ruim? Depende do tipo de pensamento que nós estamos emitindo. Formas de pensamento, construções substanciais da esfera da alma que nos liberam o passo ou nolo escravizam. O que isso quer dizer? Se pensamento é matéria, ele pode ser fotografado. Existe um tipo de fotografia escotográfica que fotografa o pensamento. E ela é uma técnica inversa dessa fotografia que nós conhecemos, né? Que capta a imagem pela luz, essa capta pelo escuro. E isso não é recente, isso foi apresentado num congresso em Copenhague em 1921, há quase 100 anos atrás. Essas formas de pensamento são criações mentais modeladas por matéria fluídica. Matéria fluídica, fluido cósmico universal. Ou seja, nós emanamos esse pensamento e se a gente pensa rápido, é como um raio, ele vai e passa rápido. Mas se a gente fixa o pensamento em determinada coisa, seres na mesma sintonia vão captar e vão trabalhar isso. Então, se nossos pensamentos forem bons, positivos, nós vamos nos conectar também com seres bons, positivos, com a espiritualidade amiga. É o que o Evangelho diz, o pedi e obtereis. O nosso problema é que a gente não mantém, né, o nosso pensamento. A gente pensa positivo e negativo, positivo e negativo. Ah, eu vou conseguir. Ah, mas se acontecer alguma coisa, nesse se a gente já desfez, a gente não manteve a ideia. Mas da mesma forma, a gente tem que ter esse cuidado, porque se for pensamento negativo, também ele vai se sintonizar com seres que também estão nessa baixa vibração. Irmãozinhos nossos ainda involuídos que se satisfazem com o mal. Espíritos que
simplesmente se comprazem em fazer o mal, independente de quem seja. Eles captam essa energia, essa matéria do nosso pensamento negativo e vão manipulá-la também, sugando a energia de quem está, do pensante, né, do ser pensante, e vai aumentar aquelas formas, e isso acaba, às vezes, criando de tal forma, crescendo tanto essas formas de pensamento, que a criatura toma conta do Criador. Não tem uma expressão também que a gente usa, que é eu vou ficar louco de tanto pensar nesse assunto? E fica, de tanto pensar mesmo. Por isso que a gente tem que administrar isso. Porque o pensamento, ele vai criando formas, ele vai crescendo. Esses espíritos, tanto os bons espíritos quanto os maus espíritos, né, eles manipulam no fluido cósmico e vai aumentando essas formas de pensamento. E há obsessões que nascem exatamente aí. Não tem nada a ver com inimigos dessa vida, de inimigos de outras vidas, simplesmente aconteceram porque nós demos essa abertura, porque nós pensamos negativamente, insistentemente, e espíritos acostumados, que gostam de fazer o mal, simplesmente captaram e começaram a trabalhar em cima disso. É a mesma coisa da doença. Doenças que não estavam no nosso plano reencarnatório, que pelo pensamento nós trouxemos, nós pedimos por elas. E também esses espíritos obsessores, nós acabamos pedindo por eles. Por isso, Emmanuel nos diz de uma maneira assim, bem puxando a orelha: nós merecemos aquilo que encontramos, porque encontramos aquilo que buscamos. Então, nós temos que ter muita atenção naquilo que nós estamos buscando. Qual é o pensamento que nós estamos emitindo? Nós temos que ter cuidado. Qual é o tipo de programa que nós estamos assistindo? Qual é a leitura que nós estamos tendo? Qual é o tipo de conversa, de colóquio que nós estamos tendo com as pessoas? As nossas atitudes são atitudes agressivas ou atitudes mais generosas? Porque é disso que nós nutrimos o nosso pensamento, é do nosso dia a dia. E por pensamento também, que cria uma matéria mental, nós podemos influenciar e ser influenciado por pessoas. Nós influenciamos e somos influenciados através da matéria mental que plasmamos. Aí a gente pode dizer assim: mas o problema é da pessoa que se deixou influenciar. Essa é a parte dela. Cabe a nós influenciarmos de maneira positiva, porque cabe a nós fazermos o bem. Quando Jesus esteve na Terra encarnado, ele veio com um único objetivo: nos ensinar a amar. Simples assim. Todo o restante foi complemento para nos ensinar a amar. E até hoje a gente não entendeu isso. Então, somos, sim, responsáveis por aquilo que nós influenciamos no outro. E se o outro vier a se dar mal, por mal influência nossa, nós vamos responder também por aquilo. Todo pensamento tem uma corrente mental. E toda corrente mental existe uma associação. E toda associação é interdependência, é uma influência recíproca. Kardec, quando perguntou aos espíritos, né, o quanto que eles nos influenciam, e os espíritos responderam: mais do que imaginas. Então a gente também pode querer pensar: então a culpa não é minha, é do espírito que está me influenciando. Negativo, porque nós somos responsáveis pela corte de espíritos que andam com a gente. Nós é que chamamos eles para nós.
através do nosso pensamento positivo ou negativo. Nós somos responsáveis por isso. Dona Ivone Pereira, que foi uma grande médium, uma das maiores que nós tivemos, ela estava em determinada palestra falando um assunto que tinha um rapazinho na plateia incomodado com aquilo. E o médium, o vidente, viu um momento que ele pensou tão mal da Dona Ivone que veio uma nuvem negra saindo da cabeça dele e indo direto na Dona Ivone. Dona Ivone chegou até a perder um pouco o fio da meada, mas médium experiente se recompôs e continuou com a sua palestra. Ou seja, ela não deu abertura. A chave da porta está conosco. Nós é que temos que saber para quem que nós vamos abrir a porta, se para os bons espíritos ou se para os maus espíritos. E mais um motivo para que nós tenhamos responsabilidade, a gerência, a preocupação de gerir os nossos pensamentos de forma mais saudável, porque eles também são responsáveis pela nossa psicosfera, pela nossa aura, pela energia que a gente emite. Não tem aquelas pessoas que a gente chega perto e fala assim, nossa, fulano estava tão pesado hoje. Não tem. Qual então? Porque a pessoa estava alimentando pensamentos negativos. Agora, também tem aquelas pessoas que a gente se sente bem só em estar do lado, né? E aquelas abraços, né? Que a gente parece o verdadeiro passe espírita, né? Que a gente ainda pega e fala assim, ai, deixa eu roubar um pouquinho dessa energia. Pois é, porque esse pensamento, nosso pensamento positivo, é que também vai gerar essa energia, essa aura em volta da gente. E essa aura, essa energia, nós vamos influenciar positivamente ou negativamente as pessoas que estão ao nosso lado. Então, vamos pensar um pouquinho. Qual é o tipo de pensamento, qual é o tipo de energia que nós estamos emanando para o outro? Nós precisamos nos conhecermos o nosso pensamento para que nós possamos saber o que devemos alterar nele. E também, por mais um motivo, para saber se esse pensamento que nós estamos tendo, se é nosso, ou se é alguma influência de encarnado ou de desencarnado. Isso também é muito importante, porque o pensamento, ele vem para o centro coronário, vai até o tálamo, onde se distribui o fluido mental, vai ao córtex, né, da região, aí passa pela transmissão dos impulsos, passa do espírito para o corpo físico e, em seguida, espalha-se em torno de nós, formando a nossa aura. Por isso, mais uma vez, a importância de estarmos sempre atentos, observando, tendo a disciplina dos nossos pensamentos. Eu, particularmente, eu tenho uma técnica. Quando eu vejo que eu estou fixando em algo que não devo, ou que eu estou pensando algo que não é muito agradável, eu rezo um Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é a oração que o nosso irmão maior nos ensinou. E com isso, eu estou cortando aquele pensamento e me conectando, pedindo auxílio à espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais. Então, o nosso maior pensamento é a oração. É o mais poderoso pensamento que nós podemos ter. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Meimei, do livro Tem de Bom Ânimo, Meimei, Psicografia de Chico. Mesmo que, não necessariamente que seja a oração para nos conectarmos, tem gente que gosta de cantar, tem alguma música que remete a algo bom. Então, cada um que descubra a sua técnica, a sua forma de cortar
esse pensamento negativo e se conectar com os espíritos protetores, com os espíritos mais altos. E para terminar, eu gostaria de ler um trecho do livro Pensamento e Vida, capítulo 2, de Emmanuel, pela psicografia de Chico. A mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada a todos pela atenção. Lilian, liga o seu microfone. Obrigada, Luzia. Pensei que tinha ligado, mas não tinha, né? Obrigada pelo estudo. Temos bastante material, conceitos, informações para refletirmos, né? E essas informações impactam diretamente nossa vida de forma muito importante, né? Fundamental mesmo. Obrigada, então, pelo conteúdo do seu estudo. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, vamos dando continuidade ao nosso encontro da noite de hoje. E agora nós vamos, já abastecidos, vamos colaborar com a espiritualidade bondosa e amiga nesse momento de irradiação, que é o passe à distância, né? Em que os amigos espirituais vão recolher os nossas melhores vibrações e sentimentos e pensamentos, né? Os sentimentos com a qualidade do pensamento e vice-versa, e vão, né, retirando um pouco da nossa matéria, dessa matéria tão importante, né, dessa matéria fluídica, e vão ajudar, e vão distribuir, juntamente com as que eles trazem, vão distribuir por todos aqueles que estão necessitados. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez e vamos orar. Senhor Deus, Pai amoroso, nesse momento, muito gratos, Senhor, tantas informações úteis, necessárias para o nosso aprendizado e nosso desenvolvimento íntimo, pessoal, que impacta no mundo inteiro, Senhor. E nos lembramos, Senhor, dos nossos irmãos de humanidade que estão distribuídos por toda a Terra. Que os bondosos trabalhadores do bem nesse momento percorram todos os locais, começando pelo nosso próprio lar, amparando, Senhor, todos que vivem conosco, convivem conosco mais de perto, no núcleo familiar, que possa igualmente visitar os lares dos nossos amores, nossos entes queridos, nossos parentes, todos sejam beneficiados, Senhor, ampliando para os nossos vizinhos, os locais em que costumamos frequentar, nossos ambientes de trabalho, ambientes de estudo, cada local na Terra, da nossa cidade, estado, do nosso grande Brasil, Senhor, os países vizinhos, igualmente, cada cantinho da Terra seja visitado pelos trabalhadores do bem e que eles possam levar o amparo, o consolo, a esperança, a motivação para a fraternidade e para a renovação íntima de cada um de nós, porque para isso estamos na Terra. E em primeira e última análise, como disse a nossa irmã, para aprendermos a amar.
Então, queridos irmãos e amigos, que toda a Terra seja envolvida em vibrações poderosas de saúde do corpo, mas, acima de tudo, de saúde, de fortalecimento das almas, dos espíritos que somos. Obrigado por tanta caridade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, queridos irmãos e amigos. Muito obrigado. E agora, meus irmãos e irmãs, vamos pedir à nossa irmã Márcia que faça a leitura do boletim da nossa casa, com as informações necessárias para cada um de nós. E daqui a pouquinho, nosso irmão Francisco, não foi, Francisco, para você que eu pedi? Foi, né? Francisco fará a prece de encerramento e agradecimento. Então, primeiro, Márcia. Boa noite a todos. Eu vou falar apenas duas coisas. A primeira é que a gente já começou a distribuir as cestas de Natal para aquelas parte, né? Vamos distribuir para evitar aglomeração aos pouquinhos, né? Então, são 384 crianças e elas vão receber diversos brinquedos, jogos e a cesta básica, né? Mas a gente ainda está aceitando as contribuições, porque, do contrário, a gente não vai conseguir completar o número que a gente quer, né, de cestas de Natal. Tá? Então, eu vou colocar lá no grupo de quarta-feira o cartaz, novamente, com as contas da casa e como é que contribui, etc. E para o lar de Francisco, além de médico que a gente precisa, e não precisa ser médico em tempo integral, que dê 1 hora ou 2 horas do seu tempo, de qualquer especialidade, os vovôs estão precisando. Tá? Uma outra coisa também é o estoque de luvas de látex M e G está praticamente a zero, assim como as fraldas de tamanhos G e XG da Big Frau. A gente agradece muito qualquer contribuição. Nós, anteriormente, sempre direcionávamos as entregas no lar, mas agora a gente aceita também lá na congregação, na Conselheiro Zenha. Tá bom? Obrigada, boa noite. Agora, então, convidamos o nosso irmão Francisco para fazer a nossa prece de encerramento de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai de infinito amor e bondade, a esses amigos espirituais que hoje estão com a gente, trabalhando em prol do amor, do carinho. Obrigado por esse trabalho bondoso. Obrigado aos amigos, à falange médica, que tanto estão trabalhando também junto aos nossos irmãos. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado por essa sessão. Obrigado, Luísa, pelo seu trabalho hoje demonstrado aqui, que foi de uma grande valia para os amigos espirituais, em forma de uma reunião, presenciaram o nosso trabalho. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Assim, queridos irmãos, em nome de Deus, do Mestre Jesus e do nosso patrono Francisco de Paula, nós damos como encerrado o nosso encontro da noite. Graças a Deus. Vocês podem abrir os microfones, quem desejar. Graças a Deus.